Então vamos começar. Vamos. Vamos ler inicialmente 3 passagens da Bíblia. Primeira no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. O nosso tema hoje é um tema especial, intitulado A Nova Jerusalém. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segunda passagem que eu gostaria de ler está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a última passagem no livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E finalmente, versículo 9, nesse mesmo capítulo 21, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essas 3 porções da Bíblia são o nosso ponto de partida. Só que antes de prosseguir, eu gostaria de orar juntos. Pedir: Senhor, fala conosco através da sua palavra. Que a tua palavra penetre a ponto de dividir aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito. E que a tua palavra seja um fator de transformação na nossa vida hoje, como ela sempre é. Nós colocamos esse tempo na sua presença, na sua mão, desde já agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira porção que nós lemos em João 14 foi parte de algumas palavras proferidas pelo nosso Senhor
nos últimos momentos da sua vida aqui na Terra. E elas constituem uma promessa. João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa palavra não se turbe é uma palavra de muito consolo, de muita segurança. Ela vai dizer, não fica atemorizado, não te deixa abalar. Creia em Deus, creia também em mim. Por que essa palavra é importante no mundo que nós estamos vivendo? Porque o próprio Senhor nos disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Nós passaríamos por dificuldades, passaríamos por desafios, passaríamos por sofrimentos. Mas Ele também disse, tem de bom ânimo, alegre-se, eu venci o mundo. Aí Ele prossegue dizendo, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou, de acordo com uma versão mais próxima do original, diz assim, ó, na casa de meu Pai há muitas mansões. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui o Senhor está falando essas palavras, um pouco antes dele deixar o mundo, sabendo que quando ele deixa o mundo fisicamente, os seus discípulos vão ficar aqui, os seus seguidores vão ficar aqui, seus seguidores vão enfrentar muitos desafios, muitas lutas e estarão por um período de tempo sem ver o seu mestre. Aquele mesmo Senhor que havia falado palavras do céu para eles, que havia falado palavras de Deus para eles, que havia falado palavras de vida para eles, agora eles estão desprovidos da companhia do seu mestre. Mas ele fala, calma, não tenha medo, não se preocupa, eu vou preparar um lugar para vocês. E nesse lugar, onde eu estiver, vocês estarão também. Então o Senhor está falando aqui de um desejo, um anelo do seu coração, de que um dia nós pudéssemos estar junto com Ele. E às vezes nós pensamos que o nosso anelo de estar com Ele é maior do que o anelo dele de estar conosco, mas isso não é verdade. O desejo que Ele tem de estar conosco é muito maior. E Ele disse assim, ó, eu vou preparar um lugar. E esse lugar não é um quartinho apenas, não é um kitnet, é uma mansão, é uma morada ampla, uma morada muito bonita. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E vos receberei para mim mesmo, e quando eu for vos preparar lugar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, nós podemos ter plena certeza de que se o nosso Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Já são praticamente 2000 anos desde que o Senhor proferiu essas palavras. Já fazem, então, praticamente 20 séculos que o Senhor está envolvido nesse trabalho de preparar um lugar para aqueles que acreditam na palavra do nosso Senhor. Observa que aqui nós não estamos falando de merecimento, nós estamos falando de crer na palavra do nosso Senhor. Você crê? Tenho certeza que sim. Na segunda passagem, lá em Apocalipse, no capítulo 3, pode abrir lá, nós temos algo mais a respeito da natureza desse lugar. E também daqueles que são o alvo dessas palavras. Capítulo 13 de Apocalipse vai falar assim, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação,
que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui fala então de uma característica que um grupo de pessoas a quem o Senhor está se dirigindo, que constitui aqueles da igreja Filadélfia, uma característica que o Senhor quer incentivar nesse grupo de pessoas. Que característica é essa? Perseverança. Aqui não está dizendo infalibilidade, também não está dizendo perfeição, aqui também não está dizendo ausência de fracasso, aqui não está dizendo nada a não ser uma coisa: perseverança. Ou seja, tem algo, uma recompensa, algo esperando para quem for simplesmente perseverante. Não desistir, não olhar para trás, não voltar atrás, simplesmente perseverar confiando na palavra do Senhor. Aí ele vai dizer assim: eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí vem uma promessa, no versículo 12, Apocalipse 3,12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ou seja, o vencedor terá sim uma posição no santuário de Deus. E coluna fala de uma posição muito firme, muito fixa, que sustenta uma estrutura e ao mesmo tempo faz parte da constituição principal dessa estrutura. Então essa é a primeira coisa: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Segunda coisa. O nome da cidade do meu Deus. Terceira coisa. E aí ele menciona a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós estamos vendo que não somente nos é revelado, como foi revelado para o João, o nome desse lugar, esse lugar se chama Nova Jerusalém, é algo que vem do céu, é algo que vem da parte de Deus e é algo destinado a um grupo de pessoas chamados vencedores, cuja única característica mencionada aqui nesse momento é que eles tenham perseverado em confiar na palavra do Senhor. De novo, não estamos falando da infalibilidade, não estamos falando da ausência de pecados, não estamos falando da perfeição, não estamos falando de absolutamente nada senão perseverar em crer. Crer até o fim, crer tudo, crer com tudo, crer na palavra que o nosso Senhor proferiu. E ele diz que a natureza do habitar nessa cidade está relacionada com ser um vencedor ou vencedora. Na verdade, ninguém é vencedor se não lutar. Então, obviamente, ser vencedor implica em estar envolvido numa batalha. Ou, vamos dizer assim, implica estar envolvido numa só guerra e muitas batalhas. Numa guerra, algumas batalhas a gente perde. Algumas baixas a gente sofre. Mas o que conta não é quantas batalhas você perdeu ou ganhou. É que se você ganhar a maioria das batalhas, ou se você ganhar a batalha final, você venceu a guerra. Isso é muito importante. Às vezes a gente perde uma batalha e pensa que perdeu a guerra. Mas na verdade, uma guerra é constituída por muitas batalhas. E quando você fala ao vencedor, é claro que está chamando um grupo que lutou. Pode ser que às vezes tenha perdido, mas que ganhou na vitória final. Isso é muito importante. E aqui é sobre o importante também levar em consideração que o nosso Senhor
fala, tenta nos estimular a lutar e a vencer, porque tem um galardão nos esperando. Tem uma recompensa, não é uma batalha em vão. Alguém disse assim, nenhum soldado luta da maneira certa se tiver uma recompensa incerta. Você concorda comigo? Pensa bem, se você estivesse envolvido num projeto e sabe que não vai ganhar nada no final desse projeto, trabalha e depois no final alguém vai dizer assim, muito obrigado. Você ia lutar? É óbvio que não. Não ia. Você luta para alcançar algo, para alcançar uma recompensa, e Deus sabe que nós somos assim. Ele nos constituiu assim, a nossa natureza é formada dessa maneira. Nós somos caçadores de recompensa por natureza, caçadores de galardão. E sabe como é que Deus se chama? Galardoador. Esse é um dos nomes. A gente sabe lá no Antigo Testamento que ele se chama o grande eu sou. Sabe também que ele é o Senhor dos exércitos. Sabe que ele é o príncipe da paz. Sabe que ele é o Deus forte. Sabe, o conselheiro. E tantos outros nomes, reis dos reis, senhor dos senhores. Mas você sabia que ele também se chama galardoador? Está lá em Hebreus capítulo 11. Deus é galardoador. E a natureza, então, desse lugar que Deus vai preparar para aqueles que perseverarem em crer na sua palavra, é uma cidade chamada Nova Jerusalém. Essa é a segunda passagem da Bíblia que nós lemos no início de hoje. Então a terceira passagem está no capítulo 21 de Apocalipse. Quando nós lemos Vi novo céu e nova terra, capítulo 21, versículo 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Presta atenção aqui, se você gosta de praia, quer aproveitar agora, reprograma suas férias, porque depois o mar não vai existir mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Você vê aqui que a natureza dessa Nova Jerusalém é um local onde Deus e os homens estarão juntos. É um local onde Deus, Ele mesmo, habitará com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E depois tem esse versículo cheio de consolo dizendo, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quanto conforto nesse versículo. Deus conhece as nossas lágrimas, todas elas. E esse versículo nos diz que Ele enxugará. Morte não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque isso faz parte das primeiras coisas. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Muito bem, essa porção que nós estamos estudando, estamos lendo agora, está no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Ou seja,
é um dos 3 últimos capítulos do livro de Apocalipse. Apocalipse 20, 21 e 22. Terminou o Apocalipse no 22. É um dos 3 últimos capítulos da Bíblia. É a consumação de tudo que a Bíblia fala e faz e nos instrui. Agora, você há de concordar comigo. Nós lemos alguns versículos num dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Agora passamos para alguns versículos nos últimos 3 capítulos do livro de Apocalipse. Você vai concordar comigo que foi um salto muito grande, né? O que aconteceu entre aquele capítulo 3 de Apocalipse e o capítulo 19, por exemplo? É muita coisa. Então, antes de poder dar uma ideia a respeito dessa Nova Jerusalém aqui, o que ela significa para aqueles que creem, nós precisamos fazer uma visão panorâmica, um resumo de tudo que tem no livro de Apocalipse. Ok? Mas vai ser uma visão bem resumida. É panorâmica, mas resumida. Nós não podemos entrar nos detalhes. Mas só para localizar onde que entra essa Nova Jerusalém. Então, presta atenção. Aperta o cinto. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse vão nos falar principalmente de Cristo e da sua igreja. Você tem ali a visão de Cristo e a carta às 7 igrejas. Nesses 3 primeiros capítulos de Apocalipse, o nosso Senhor Jesus Cristo é visto como que andando entre os candeeiros que representam a igreja. É como que mostrando o que o Senhor está fazendo hoje como o cabeça celestial da igreja. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor está ausente da sua igreja porque Ele não está presente fisicamente. Nós pensamos que o Senhor foi para o céu e nos deixou aqui desacompanhados. Não é verdade. Essa primeira visão que mostra lá nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse nos dá a plena certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está cuidando da sua igreja. Então, 3 primeiros capítulos, vamos chamar assim, ó, o Senhor é a sua igreja. Os 3 últimos nós vamos chamar a Jerusalém Celestial. Ou o Senhor e a Jerusalém Celestial, ok? E tem todo esse conjunto de capítulos, a partir do número 4 até o capítulo 19, que nós vamos dividir em 3 títulos. Presta atenção. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. Então, dessa forma, você vai enxergar o livro de Apocalipse de maneira muito prática, esse resumo, né? Os 3 primeiros capítulos, Cristo e a Igreja. Os 3 últimos capítulos, Cristo e a Nova Jerusalém. No meio, 3 séries de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. Então você vai ver, quando lê com calma lá, que cada um desses grupos de 7, entre o capítulo 4 e o 19, eles são ações de juízo, ações de julgamento de Deus sobre a terra. E esses julgamentos estão associados a várias catástrofes, vários desastres, implicando muitas mortes, muito sofrimento, muita dor. E presta atenção que no meio desse juízo, nunca a destruição é total. Se você vai ler, em alguns casos 1/3 da terra é destruído, em outros casos 1/4, em outros casos fala assim, ó, que se o período daquele sofrimento não fosse reduzido, nem mesmo os eleitos sobreviveriam. Olhando pelo lado negativo. Olhando pelo lado positivo, você vai ver que alguns sobrevivem. Ou seja, o final dessa série de catástrofes é quando o Senhor Jesus Cristo vem. Ele interfere diretamente de novo na vida sobre a terra. Mas o ponto que é importante guardar em mente aqui, depois nós vamos voltar a esse ponto, é que nunca o extermínio é total. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, ó, a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Ou seja, o nosso Deus traz juízo sobre o pecado. Ele traz julgamento sobre a injustiça. Mas nunca esqueça que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nós não somos misericordiosos, muitas ocasiões, mas Deus é misericordioso. Então o extermínio não será total, a catástrofe não será total. Então, de alguma forma, ao terminar todo esse período de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira, haverá sim pessoas sobre a terra. Haverá seres vivos ainda sobre a terra. Muito bem. Vimos então Cristo e a sua igreja, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, Cristo e a Nova Jerusalém. Bem, logo antes então dessa, João dizer, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, tem então o capítulo 20 de Apocalipse. E o que é o capítulo 20? O capítulo 20 vai mostrar o fim trágico dos inimigos de Deus. O que você vai ver no capítulo 20? Pode abrir lá comigo, porque aqui nós vamos passar rapidamente esses pontos. Capítulo 20. No versículo 2. Não, antes do 20 eu quero pegar o 19. 19, versículo 20. Vai falar que a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. De alguma forma, nesses capítulos que nós passamos resumidamente, hoje, em outra oportunidade nós podemos olhar com detalhe, surgiu uma tríade de inimigos de Deus. Um deles é o próprio Satanás, que aparece. Outro deles é chamado o Anticristo, que é a besta. Outro deles é o falso profeta. Satanás se opõe diretamente a Deus. O Anticristo se opõe, obviamente, a Cristo. O falso profeta se opõe ao Espírito Santo. Então, nesses 3 grupos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, aparece de alguma forma essa trindade do mal. Nesse período, então, o mal vai amadurecer. O mal vai se tornar completo. E ele vai ser personificado em 3 pessoas: Satanás, Anticristo, falso profeta. Satanás, o dragão, besta, falso profeta. O ponto que é importante aqui é que todos eles, no final, vão ser derrotados pelo Senhor Jesus Cristo. Se você quisesse saber qual o final da história, suponha que você é uma pessoa apressada e quer saber como termina a história. A história termina da seguinte maneira: a vitória é de Deus. E a vitória é daqueles que estão ao lado de Deus. E a vitória é daqueles que perseveram em crer na palavra de Deus. E qual que é o fim, então, da besta? Ela foi aprisionada, capítulo 19, versículo 20, e ela também é aprisionada com ela o falso profeta, e os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. No capítulo 20 tem o final, ou o começo do final de Satanás, o dragão. Eu vou ler alguns versículos. 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Um anjo, uma chave e uma corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo.
que nós vimos aqui então? Recapitulando. A besta e o falso profetas, aprisionados e lançados vivos dentro do lago de fogo. O diabo foi preso, acorrentado, lançado no abismo. E por 1000 anos ele permanece lá. O que acontece enquanto Satanás está aprisionado lá no abismo? Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que vem depois? Aí fala que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando chega no versículo 7, vai falar: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí chega o versículo 11, e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que nós vimos até aqui? A besta foi aprisionada, lançada no lago de fogo, falso profeta lançado no lago de fogo, Satanás aprisionado e lançado no abismo. Nesse período, por 1000 anos, há um reinado dos santos. Depois Satanás é solto de novo, volta a seduzir as nações da terra. As nações da terra se revoltam contra Deus uma vez mais. Eles cercam a cidade santa e a Bíblia diz que vem o fogo do céu e devora eles. Depois disso, o diabo ele foi lançado para dentro do lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aí depois disso, o que vem? O grande trono branco. E aquele que nele se assenta. Aí vem no versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, se você quisesse ter um esboço da ordem dos acontecimentos no tempo do fim, os últimos versículos de Apocalipse 19 e todo o capítulo 20 de Apocalipse te dá essa ordem de maneira muito tranquila. Primeiro, a besta vai para o lago de fogo. Falso profeta vai para o lago de fogo. Satanás preso por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, 1000 anos de reinado de Cristo. Depois, Satanás é solto, vai seduzir as nações novamente, vai cercar a cidade querida, Jerusalém, fogo vai destruir eles, aí finalmente Satanás vai ser lançado no lago de fogo, e nós vamos ter nesse momento, então, 3 moradores no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Besta, falso profeta, Satanás. Depois tem o grande tribunal de julgamento, o trono branco. E aqueles que ali forem julgados e cujos nomes não se encontrarem no livro da vida, serão lançados juntamente com Satanás, falso profeta, a besta e os seus anjos
no lago de fogo, aonde eles sofrerão tormento para sempre, dia e noite. É claro que aqui nós poderíamos e deveríamos fazer uma pausa para agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o nosso nome, sem dúvida nenhuma, está escrito no livro da vida. Todos nós que um dia cremos em Jesus, Cristo nosso Senhor, todos nós que um dia o recebemos como Senhor da nossa vida, temos o nosso nome garantido nesse livro. Graças a Deus por isso. E nós nunca precisaremos comparecer diante desse tribunal. Não é uma notícia maravilhosa? Não é motivo de alegrar uma sexta-feira à tarde, um início de fim de semana? Não é impressionante? Mas então, com isso nós encerramos uma visão panorâmica, resumida, do conteúdo desses capítulos de Apocalipse entre capítulo 4 e o 19. Depois de todas essas coisas, toda essa série de julgamentos, toda essa série de sentenças e condenações e juízos, né? A última coisa que fala é que a morte foi lançada no lago de fogo. A morte morreu. Essa morte que havia ceifado ao longo dos milênios tantas vidas, que havia levado tantas pessoas, que havia reinado incontestada, um dia a morte morreu. Claro que aqui é a finalização dessa sentença sobre a morte, porque o começo dessa sentença foi quando Jesus, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário e efetivamente depois ressuscitou, Ele conquistou para nós que nele cremos uma vida que vence a morte. E um dia não haverá mais morte. Então, depois de toda essa série de juízos, essa série de condenações, essa série de coisas, chega então o capítulo 21, com o qual nós iniciamos a nossa aula de hoje. O que fala? João vai dizer assim, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Agora, toda vez que você sair à rua e olhar para a terra e olhar para o céu, você pode dizer assim, esse é o primeiro céu e a primeira terra. Tem um novo céu e uma nova terra vindo por aí. Então, isso que o João diz, eu vi o novo céu e a nova terra, e essa primeira terra passaram. E vem algo novo aqui. Agora, para você ter uma ideia do como que isso acontece, eu vou chamar a atenção para alguma coisa que aparece no Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Fala assim, ó, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Presta atenção nessa expressão ali, ó, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Então, de alguma forma, quando você tem esse grande trono branco, imagina uma multidão diante desse trono. E aqui fala que o céu e a terra fugiram diante da presença daquele que se assenta no trono. Não é interessante isso? Algumas pessoas pensam que essa fuga significa que a terra vai ser exterminada, não vai mais existir. Mas aqui fala de um novo céu e da nova terra. Então, de alguma forma, tem que haver uma passagem do primeiro céu e primeira terra para um novo céu e a nova terra. Você concorda comigo? De alguma forma tem que ocorrer isso. E tem uma porção na Escritura que eu gostaria de ler junto com vocês agora, que nos ajuda a entender o que aconteceu ali. Abre comigo em 2 Pedro, por gentileza, no capítulo 3. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 1. Amados, esta é agora
a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Os céus que agora existem, pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo. Você está vendo o que está escrito aqui? Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então nós estamos vendo que esse primeiro céu e primeira terra, que vão fugir diante do trono de Deus de julgamento naquele dia, estavam reservados para passar pelo fogo. Há todavia uma coisa, amados irmãos, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Guarda bem essa palavra justiça aqui, porque nós vamos voltar para ela em algum momento. Talvez não hoje, mas em algum momento. Aí vem esse ponto. Aqui dá uma descrição tão interessante, que aqueles céus e terra que fugiram da presença de Deus, muito possivelmente é uma descrição disso que está acontecendo aqui. Enquanto o povo está diante do trono branco, os céus e terra estão passando por uma transformação que vem pelo fogo. Não é interessante isso? Tem muitos processos na metalurgia, especialmente, em que o fogo e altas pressões são utilizados para transformar um material em outro. Um dos exemplos mais característicos que nós conhecemos é a comparação entre o grafite, esse material que a gente usa dentro do lápis para escrever, e o diamante. Você sabia que grafite e diamante são constituídos pelos mesmos elementos, basicamente? Carbono? Mas qual que é a diferença entre o carbono do grafite e o carbono do diamante? É que o diamante é o mesmo grafite depois de ter passado por alto calor e alta pressão. E o grafite, uma substância escura, que borra, que suja, opaca, não reflete luz alguma, feia.
E é provavelmente o material mais macio que existe na face da Terra. Facilmente, por isso ele é usado para escrever, facilmente ele se desmancha. Enquanto o diamante é brilhante. É a substância mais dura que existe na face da Terra. E reflete a luz e ele é transparente. E não é somente a substância mais preciosa que existe na face da Terra, é também a mais bonita de todas. Qual que é a diferença entre grafite e diamante? O diamante é um grafite que passou pelo fogo, alta temperatura. Passou pela pressão, muita alta pressão lá nos lugares escuros da Terra e se transformou numa pedra preciosa. Não é isso que Deus está fazendo com a nossa vida, com a minha vida e com a sua vida, desde que nós cremos em Jesus? Quanta temperatura alta, quanta pressão, quanto tratamento naquela parte escura da Terra que ninguém nunca viu. Só Deus e você sabem. Mas se nós perseverarmos, Deus vai usar todo esse calor, toda essa pressão, todo esse sofrimento, todo esse processo que nós passamos para produzir em nós algo muito belo que se chama o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, a ternura do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo que está ocorrendo diariamente, constantemente, nos lugares escuros dessa terra. Aquelas situações difíceis pelas quais nós passamos e que, quando nós as colocamos na mão de Deus, Deus vai transformá-las em algo que reflita a sua glória. Esse processo acontece sempre. Qual que é a diferença entre o grafite e o diamante? Mesmos componentes, o mesmo carbono, mas processados pela maravilhosa mão de Deus. Esse processo ocorre constantemente conosco como pessoas e também vai acontecer por ocasião da transformação do primeiro céu e da primeira terra no novo céu e na nova terra. De alguma forma, essa operação de calor, essa operação de fogo, essa transformação vai resultar no aparecimento daquilo que nós vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, novo céu e nova terra e também a nova Jerusalém. Daí é tão importante nós lembrarmos então que o propósito de Deus nunca é exterminar, nunca é aniquilar, mas transformar. Tudo que Deus permite que nós passemos e outras coisas que nós mesmos nos envolvemos, se nós as colocarmos na mão de Deus, o propósito dele é sempre transformar. Nunca o propósito de Deus é rejeitar, mas redimir. Nunca o propósito de Deus é destruir, mas colocar em ordem. Nunca o propósito de Deus é exterminar, mas criar algo novo. Nunca arruinar, mas transfigurar. Nós tínhamos que ter isso sempre presentes na nossa mente para nunca desanimar. Para perseverarmos, apesar de todas as invenções do maligno, todas as acusações do acusador, todas as mentiras que ele lança, nós nunca deveríamos desanimar de crer no nosso Senhor. Lembra que ele disse? Eu vou preparar-vos lugar, não tenha medo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E aí, quando chega no 21:2 de Apocalipse, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nós vemos então que essa nova Jerusalém é uma cidade, chamada Cidade Santa. Ela
vem do céu, ela vem da parte de Deus e ela está adornada. E aí o João diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto. Aonde que Deus habita hoje? Você já tinha pensado nisso? A nossa Bíblia fala que ele habita no céu dos céus, num lugar de luz inacessível. Tem o céu atmosférico que circunda a nossa Terra, tem o céu das regiões celestiais que atualmente estão ocupados pelas hostes do inimigo, e tem o céu do céu, que é o trono de Deus, o centro do universo, o centro de autoridade do universo, no qual jamais foi abalado com as coisas que aconteceram nos céus de baixo. Tem um lugar que nunca foi abalado, nunca foi tocado pelo pecado. Não pode ser tocado pelo pecado, porque é o lugar da presença do próprio Deus. Então, Deus atualmente habita lá no céu dos céus. Mas aqui está dizendo que Deus descerá dos céus para a nova Jerusalém. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos para o céu, mas esse versículo está nos dizendo que o céu virá até nós. E Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E assim agora fala, né? E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Agora, o que a Bíblia chama então? Lágrima, morte, luto, pranto e dor. Primeiras coisas. Coisas que vão passar. Um dia não vai mais haver lágrimas. Um dia, graças a Deus, não mais existirá morte, nem luto, nem pranto, nem nenhuma espécie de dor. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E aí no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E depois, a partir do versículo 9, ele começa a descrever essa nova Jerusalém em termos muito especiais. Deus simplesmente vai usar os elementos mais valiosos que existem na face da terra. E também os considerados mais lindos, para tentar descrever quão linda vai ser essa nova Jerusalém. Imagina, uma cidade todinha de ouro. Uma cidade na qual o próprio Deus habita. Uma cidade em que as ruas serão de ouro. Pensa bem, se você conhecesse Dubai, talvez conheça, vai ficar impressionado. A limpeza daquela cidade, a beleza dos edifícios, praticamente não tem nenhum ângulo que você olha que você não encontra algo tão bonito. Se você conhecesse também Singapura, também ficaria impressionado. Que é toda uma cidade, a cidade toda ela é como um jardim, tem árvores por todas as partes, é tão linda, mas nem Dubai e nem Singapura se equivalem no que se refere à beleza que haverá nessa nova Jerusalém. Chegou o momento de nós concluirmos essa aula por hoje, mas eu queria concluir com uma palavra. Você não pode ficar de fora.
Eu não posso ficar de fora. Nós queremos sim ser vencedores. Nós queremos sim perseverar crendo no amor do nosso Senhor, no poder do nosso Senhor e nessa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida e que, segundo a Escritura, Ele mesmo há de completar até o dia do fim. Vamos concluir com uma palavra de oração? Amado Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de gastar esse tempo juntos estudando a Sua palavra. Nós colocamos essa palavra de novo na Sua mão e pedimos que o Senhor a use para tocar na nossa vida, para nos ajudar a andar mais uma noite apenas, Senhor. Só queremos orar por hoje. E amanhã nós queremos novamente colocar nossa vida na Sua mão. E assim, de dia em dia, de fé em fé, nós acreditamos que chegaremos na Sua presença, naquele dia. Muito obrigado, Senhor. Colocamos isso, tudo que foi compartilhado na Sua mão e oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.